E agora eu vou conversar com Euraime de Queiroz Cunha. O Euraime é doutor em Ciências do Solo e nós vamos falar mais uma vez de um tema interessante que o nosso programa vem batendo e eu aposto que isso vai pegar, que é a integração lavoura-pecuária. É sobre semeadura na cultura da soja. Euraime, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bom? Tudo bem, Gauninho. É um grande prazer, obrigado pelo convite novamente, bom dia. Euraime, a gente vem falando já há muito tempo, não é de hoje que nós estamos batendo nessa tecla, que a saída para um resultado positivo da pecuária de corte para aquela propriedade que tem aptidão para fazer uma lavoura é a integração lavoura-pecuária, certo? Correto, Gauninho. Agora, que capim que eu ponho? Eu ponho com a soja, ponho com milho, como é que eu faço? Vamos começar com a soja primeiro. Tem que ser a variedade certinha, senão não funciona bem, tá certo? Isso, Toninho. Uma das técnicas da integração lavoura-pecuária é a sobressemeadura na cultura da soja. Quando que é feita a sobressemeadura? Uma safra igual essa, que houve atraso no plantio da soja devido à falta de chuva no início, né? Então atrasou-se o plantio da soja, consequentemente irá reduzir as áreas de plantio de milho, segunda safra, sorgo granífero também, segunda safra. Aí é onde entra o sistema de integração lavoura-pecuária via sobressemeadura na cultura da soja. O que consiste a sobressemeadura na cultura da soja? É exatamente fazer o semeio aéreo ou via as caixinhas elétricas com o autopropelido, né, quando a soja estiver na sua fase de início de senescência. Ela fechou o ciclo de maturação. Com isso, você vai ganhar tempo em chuva. Ou seja, você vai antecipar entre 30 a 20 dias antes da colheita a semeadura da forrageira, aumentando, sim, a eficiência técnica e a performance dessa lavoura de forragem durante o período da entre-safra. Isso, basicamente, é o conceito da sobressemeadura na cultura da soja. Quer dizer, a soja começou a loirar, aí você entra ou com um avião jogando a semente, ou então com aqueles carrinhos elétricos que você põe na barra como é que chama? Na barra do pulverizador. Na barra do pulverizador. E aí você joga a semente e daí uns dias você pode ter certeza absoluta que esse capim, essa semente vai começar a germinar no meio da soja. Aí você vem e colhe a soja. Exatamente. E a técnica, ela tem algumas regras que tem que ser seguida, né? O famoso loirar, né, na fase de louramento da soja, é exatamente na fase de mudança de maturação, chamada R6 para R7, onde você tem que fazer nesse período. Se você fizer antes desse período, você vai perder em instante, porque a semente vai germinar devido à temperatura e umidade, e posterior a isso você vai perder eficiência, porque ela vai ficar por cima da folha da soja. Então tem um time correto, e quando for colher, né, uma vez feito na época certa, na quantidade correta, no posicionamento da forrageira correta, quando for colher, né, a forrageira vai estar com um tamanho pequeno, e esse porte que vai estar com 2 folhinhas, né, da forrageira, ela não vai atrapalhar nem a colheita e nem a umidade da soja, nem vai dar avaria em soja e nem vai danificar a forrageira, né? Naturalmente, pós-colheita, depende da forrageira. Se for pânico, você já com aproximadamente 30 a 40 dias já vai colocar os animais para pastejo. E se for as braquiárias, você vai colocar em média com 50 dias após a colheita da soja para pastejo. E você pode também, depois da colheita da soja, aí 40, 50 dias, você pode estar colhendo capim para silo, né? Para silo. Isso silo, feno, né? Isso é outra estratégia. Uhum. Tem grandes grupos ou agricultores que não têm aptidão ainda para a pecuária ou não vai fazer divisão de pasto com cerca elétrica, né? Não tem dificuldade com aguada. Então, você pode utilizar principalmente pânico, né? A exemplo de Zuri, Mombaça, Miyagi, que vai te entregar aí algo próximo a 20, 25 toneladas de matéria verde para silagem ou fazer feno, aqueles rolão de feno que tem sido muito utilizado e tem crescente a sua demanda
é uma excelente estratégia para a renda na entre-safra e também para você vender, né, para o mercado pecuário. E isso dando uma rentabilidade, Toninho, em média, de 2 a 3 mil reais por hectare durante a entre-safra. A conta é muito simples. Você tem possibilidade de colher aproximadamente aí 20 toneladas de silagem. Essa silagem vai, né, ser armazenada ou pode fazer verde, silagem forrageira. E você vende essa silagem hoje, aproximadamente hoje, de forrageira por 200 a 300 reais. Ela é um pouco mais barata que a silagem de milho e sorgo. E você também pode fazer o feno, né? Normalmente, a gente calcula o feno em matéria seca. Te dá entre 5 e 6 toneladas de matéria seca. Vai dar aproximadamente de 25 a 30 rolos de feno, que é vendido no mercado hoje a 250 cada rolo. Aí você tira o custo, te sobra isso aí, 2 contos. O que nós estamos falando é que a silagem, o capim que vem depois da soja, vamos dizer assim, só para entender, é o caixa 2, né? É o caixa 2 e é um caixa bem gordinho. É um caixa 2 bem cheio, bem farturento. E tem mais um detalhe muito importante em cima disso aí tudo, que é a qualidade que fica esse solo para o próximo plantio. Porque quando você for plantar novamente ou milho ou soja, você vai ter que fazer o quê? Dessecar isso, não vai? E dessecando você tem aí uma qualidade altíssima de solo, porque isso vai decompor no solo. E se você não quiser utilizar como pasto, você vai ter aí, no mínimo, para não colocar nada, 3, 4, 5 unidades animal por hectare. É um baita do negócio. Aí a pecuária dá lucro. Isso estrategicamente tem que ser pensado. Se o agricultor ele tem aptidão para a pecuária na entre-safra, ele vai dimensionar qual a forrageira a utilizar. Vou dar um exemplo claro em número absoluto. Se o produtor tem uma área de 1.000 hectares, ele pode utilizar metade da área com a forrageiras, que é Rusiziensis, Piatã, e outra metade da área com pânicos de porte alto. Você consegue escalar saindo de 1 unidade animal para 3, 4, 5 unidades animal. Isso vai depender da categoria, vai depender do manejo, vai depender da divisão e da suplementação. Então, você consegue sair da escala de 1 patamar, subir para 4, potencializando, então, 4 vezes mais a sua produtividade. Ou seja, sair de 5 arrobas e ir para 15 arrobas por hectare no período da entre-safra. Na mesma área, né? Isso, na mesma área que ele produziu soja. Além disso, né, você vai fazer o que o agricultor busca, que é uma palhada consistente, uma palhada uniforme, uma palhada que suprime plantas invasoras, uma palhada que vai estruturar o solo e uma palhada, o famoso plantio direto. Aí sim é plantio direto na palha e palha de qualidade. E você está economizando nada, uma meia dúzia de horas lá com implemento, né? Com trator, quando é no plantio direto. Veja bem, aí você não tem que gradear, não tem que nivelar, né? Aí você vai fazer o plantio direto. Que vai fazer o processo de dessecação normal. Por isso é importante você manejar bem essa forrageira entre safra. Você vai fazer uma palhada e quando ela rebrotar na próxima estação de chuva, na próxima safra de soja, ela vai estar na altura correta para você dessecar e fazer um plantio direto homogêneo. E resultados de pesquisa, o Toninho tem mostrado que com a palhada consistente ano após ano, você tem agregado de 4 a 10 sacos de soja a mais em áreas que não está fazendo plantio direto, áreas que não tem palhada, né? A chamada soja ou milheto, ou soja solteira, ou soja sem palhada. E um aviso para você que é pequeno e médio produtor, e que às vezes plantou agora um milho para fazer silho, que já está na hora de fazer, seria muito interessante você pensar agora, após essa colheita do seu milho aí, plantar um milho com capim, sorgo com capim, enfim, entrar com alguma cultura mais o capim na Eurêmia, porque ele vai diminuir o custo de produção dele, né? Vai diluir, não vai? Isso. Se o produtor tiver janela para plantar, janela correta, pós-soja, ele entra com milho e sorgo. Se é pequeno agricultor e vai fazer silagem, também entra sempre em consórcio. Tem que fazer integração, Toninho. Tem que fazer. É a saída, não tem. Pecuária lucrativa é integração.
Euraime, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito bom esse tipo de explicação. É muito válido. E nós vamos continuar batendo nessa tecla, tá certo? Sempre certo, Toninho. Estamos Valeu. à disposição. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço.